Paz. Como que vocês estão? Mulheres guerreiras. Estão firmes na presença de Deus? Estão firmes no caminho certo, que é Jesus? Caminhando em direção a Ele, orando, jejuando pela sua família, pelos seus filhos? Não desanime, não desistam, que é o que o inimigo quer. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas na mesma folha, no mesmo capítulo, Jesus diz: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então Deus está conosco, tem promessas dele sobre a nossa casa e nossa família. Eu quero dizer para vocês que a luta sempre vai ter. Aqui as coisas que nós temos são emprestadas. Um dia nós vamos embora e nada disso a gente vai levar. Mas nós queremos a nossa família conosco. Nós queremos nossos filhos no mesmo caminho. Vamos estar orando por eles. Vamos declarar no mundo espiritual: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem mora com você? Seus filhos? Seu esposo ou sua esposa? Vamos declarar isso. Não vamos perder a fé. Não vamos largar a espada. Não vamos desistir. O nosso general é o grande El Shaddai. É um Deus de guerra. Ele não perde uma batalha. E se nós obedecer, se nós estiver caminhando com Ele, com certeza nós vamos ter a vitória. São promessas que tem dentro da palavra. Se vocês lerem a Bíblia, começar a ler, eu não entendi, ler de novo. Espírito Santo me revela, me mostra, eu quero ter entendimento. Lê novamente e assim vai ser. A palavra diz que a palavra que está escrito se renova todos os dias. Um dia ela fala de um jeito, outro dia ela fala de outro. É a voz de Deus. Ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é como nós quando vamos ensinar os filhos a escrever a primeira palavrinha, a primeira letra do nome, a gente pega na mão deles em forma de um desenho, né? Então, entenda isso, que as pessoas que escreveram esses livros, eles viveram isso que foi escrito. Eles viram o que está escrito. Eles participaram do que está escrito. Desde Gênesis está escrito Abraão, Moisés, Jacó. Tem vários heróis da fé. E eles viveram, eles existiram. Então, eu quero dizer para vocês, não percam a fé. Não desanime. Não desanime. Deus é convosco todos os dias. Esse Deus que deu seu único Filho, o nosso Senhor Jesus, por morte de cruz. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus venceu a morte. Nós estamos falando de morte eterna. Aquela morte que você não ressuscita. Só o Filho de Deus ressuscitou e foi sentar ao lado de Deus Pai, à destra de Deus lá no céu. E quando Ele voltar, Ele vai ressuscitar aqueles que já partiram, mas salvam. Aqueles que colocaram o seu nome no livro da vida, aqueles que não desistiram, que lutaram e declararam para quem quisesse ouvir: eu sou filho de Deus. Aqueles que declararam: eu sou filho de Deus. Jesus é o meu Senhor. Dentro de mim habita o Espírito Santo. E busque fazer as coisas certas, de maneira certa. A carne é fraca. Se nós for pela vontade da carne, nós vamos fazer, vai nos dar prazer, mas é alguns segundos, alguns minutinhos, e depois passa, e depois lá vamos nós de novo. Por isso que eu peço, orem pelos seus filhos. Filhos que estão na dependência química, estão até morando na rua. Filhos que estão na dependência do alcoolismo, da prostituição, pornografia. Aqueles que mentem.
aqueles que vivem mentindo para tirar vantagem. Não ouça a voz do vizinho, não ouça a voz da parentela, mas ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo. Não aceite o pecado dentro da tua casa. Não aceite o pecado dentro da tua casa. Casa tem regras. E se casa, se família tem que ter regras, para entrar no céu tem regras. Está dentro da Bíblia. É só obedecer. É só obedecer. E o que Deus pede para nós na palavra não é uma coisa que nós não possamos fazer, nós podemos sim. Assim como nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam, nós temos que obedecer ao Pai, obedecer a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Nós queremos que os milagres aconteçam? Sim, mas temos que agir da maneira certa, sem palavrão, sem palavra de maldição sobre a nossa família. Vocês entenderam? Está escrito em Marcos, capítulo 11, versículo do 20 em diante. Aonde os discípulos passaram na frente de uma figueira e ela estava totalmente seca. Ela morreu, até a raiz, ela morreu. E Pedro foi perguntar a Jesus, Jesus, o senhor viu a figueira que o senhor amaldiçoou? Ela está morta. Mas Jesus fala sobre outra coisa. Jesus fala que aquele que crê, aquele que tiver fé e falar para a montanha, se mova daqui e se lance no mar, isso vai acontecer. Jesus fala logo adiante sobre o perdão, que nós temos que perdoar. Porque se nós não perdoar, o nosso Pai que está no céu não vai nos perdoar também. Nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Não somos obrigados a conviver com as pessoas, ter elas dentro da nossa casa, mas nós temos que parar de lançar palavras malditas sobre a vida delas. Desejar o mal para elas. Se nós não liberar perdão, nós vamos carregar isso conosco. E o nosso Pai, o nosso Deus, não vai nos perdoar dos nossos pecados, porque nós temos pecados. Ninguém aqui é santo e ninguém aqui é perfeito. Então eu quero dizer para vocês que essa figueira somos nós, os crentes, ou as pessoas que são devotas, as pessoas que servem a Deus, as pessoas que dizem, eu não faço mal, eu não minto, eu não roubo, eu não uso droga, eu só trabalho e cuido da minha família, mas não serve ao Senhor, é essa figueira seca. Porque está escrito que aquele que não der fruto será lançado no fogo. E der fruto é declarar que nós somos filhos do Rei, que nós somos filhos de Deus. Dar fruto é abençoar as pessoas mesmo que elas não gostem de nós. É socorrer as pessoas que precisam. Muitas vezes até o nosso inimigo pede socorro e nós vamos socorrer. Porque nós não podemos deixar que a semente do ódio, da raiva, seja de fruto dentro de nós. Nós temos que dar frutos bons. Nós temos que dar os frutos do Espírito Santo. Vamos orar? E vamos clamar ao Senhor. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo, pelo dia. Eu te agradeço pela vida, pelo ar que respiramos. Pai, eu quero te pedir perdão dos meus pecados. Perdão no falar, no agir. Me perdoa, Pai, se eu fiz algo que entristeceu seu coração. Senhor, eu quero pedir que o Senhor mande do céu a bênção, Senhor. A saúde para os nossos filhos. A casa que tiver aqueles filhos doentes, encamados, que sarem, que recebam a saúde, Pai. Em nome de Jesus, os filhos que estão com dependência química, Pai, prostituição, alcoolismo, Pai, vícios que não te agradam. Eu te peço agora, Senhor,
Ouve a oração dessas mães que estão chorando pelos seus filhos. Pai, estende a sua mão. Cura e liberta. Cura e liberta, Pai, esses filhos. Pai, guarda a nossa casa, a nossa família, é o que eu te peço. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor não é homem para que minta, e o Senhor tem promessas dentro da palavra para os seus filhos. E nós, Pai, confessamos o Senhor como o único verdadeiro Salvador. Nós cremos no Senhor. Por isso, meu Deus, eu oro no nome do Teu Filho e já te agradeço. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem um louvor que diz assim: a luta vem e passa, não desanime não, pois quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Então, a luta vai passar, você vai ter a vitória na mão. Não saia do campo de batalha. Continue firme, guerreando. Vigia no que você fala na tua casa e na tua família. Vigia o que você assiste, o que você ouve. Vigia, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. E ele não perdoa, ele pega desde o pequenininho ao maior. Vigia, cuidado, que na tua casa haja paz, a paz de Cristo, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Amém? Leia a palavra. Ore. Que você vai ver as coisas mudarem. Em nome de Jesus.